Bem-vindas e bem-vindos ao Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou o Tomás Pereira. Eu sou o Pedro Santos. E hoje temos como convidado o Tiago Gilou, engenheiro agrónomo, ativista e fundador dos Precários Inflexíveis, Associação de Combate à Precariedade. Bem-vindo. Obrigado pelo vosso convite. Espero que seja uma conversa agradável. Também nós. Tiago, vamos começar este episódio com uma música, com um excerto de uma música que gostávamos que tu ouvisses. Sou da geração sem remuneração, e nem me incomoda esta condição. Que parva que eu sou, porque isto está mal e vai continuar. Lembras-te desta música, com certeza. Lembro-me, já antecipava que seria essa que for ouvir. É isto de ser precário? O que é que quer dizer este palavrão chamado precariedade? Bom, enfim, há às vezes até um pouco a tentação de dizer, simplificando, coisa com a qual pessoalmente nunca concordei muito, que a precariedade é uma espécie de continuidade sempre no mundo do trabalho, ou seja, sempre houve... O mundo do trabalho, por definição, sempre foi um mundo de dificuldades, que sempre houve gente que esteve ainda em pior situação do que aquilo que era o padrão da maioria. Enfim, eu acho que a precariedade é um fenómeno novo e diferente daquilo que já assistimos nas péssimas condições de trabalho e nos altos níveis de exploração que sempre existiram, desde que existe trabalho assalariado, digamos assim, até mais formalmente concebido, porque é uma nova vaga, uma nova estratégia de exploração e de forma de enquadrar aquilo que são, digamos, as formas como as pessoas trabalham e até a mesma maneira como se produz aquilo que se produz, que não é exatamente a mesma coisa que já foi no passado. E, portanto, o que é que nós temos hoje? Hoje até já é um pouco abusivo dizer, porque já não é um fenómeno novo, não é? Nós temos uma espécie de nova vaga e de nova proposta social que é feita depois de um ciclo de direitos. E por isso... E um ciclo em que, apesar de tudo, Portugal é um país que tem um percurso particular desse ponto de vista na Europa, e toda a gente sabe isso, não é? Mas acho que não é a mesma coisa olhar para o ciclo atual. Diz isso por causa do 25 de Abril, é isso? A referência é Bem, essa? digo isso porque nós passámos metade do século XX, que foi o século da transformação dos direitos sociais e da conquista, vamos dizer, do movimento dos trabalhadores, do movimento operário, que fez com que, de facto, pelo curso da própria história e pelas enormíssimas mobilizações desse que eu acho que foi o grande intérprete do século XX, que é o movimento dos trabalhadores, o movimento popular, bem, Portugal acabou de estar um pouco arredado disso, mas em qualquer caso, o 25 de Abril surge tarde, mas é um grande acelerador e, portanto, sentiu-se, embora tarde, na sociedade portuguesa, os efeitos dessa ideia, talvez em parte uma certa ilusão, do progresso e de que, de facto, até mesmo no campo do trabalho, estávamos perante uma espécie de nova continuidade, que era um enquadramento, direitos, alguma previsibilidade. Portanto, a precariedade, que é o que surge depois da grande transformação, sobretudo a partir da década de 80, e começa a ter formas muito mais concretas, porque muito mais sofisticadas e afinadas nas estratégias de precarização, a partir da década de 90, não é propriamente um regresso ao passado apenas. É uma estratégia que se faz em cima de um ciclo que tinha sido marcado pelo ascenso do movimento dos trabalhadores e pela conquista de direitos, portanto, para o conjunto da sociedade, que é disso que estamos a falar. Não é? Então, ser precário... E isto, a precariedade, não é como diz a música dos de Olinda, não é ser parvo, é isso? Não depende de cada um e de cada uma. Eu acho que aí há uma ironia na música, não é? Acho que a música toda ela é uma música para já que teve um papel muito importante na sociedade portuguesa, imagino que também tenha sido por isso que a sugeriram para ouvirmos, mas ela é uma ironia sobre... que em parte eu acho que bateu muito fundo nas pessoas, porque ela, além de bastante irónica e muito bem conseguida, é uma espécie de síntese, de descrição do próprio processo de tomada de consciência da circunstância em que as pessoas estão na precariedade. Porque a precariedade é, basicamente, nesta nova estratégia, a tentativa de conseguir a vitória do isolamento, a vitória da individualização da relação de trabalho
e, portanto, conseguir que as pessoas se sintam na sua condição, eu não diria culpadas, o que muitas vezes acontece, e sabemos isso, mas, sobretudo, indefesas perante uma circunstância, um contexto que é muito maior do que elas. E, portanto, claro que a música fala nisso, e nós podemos e devemos olhar para a precariedade assim. Não tivesse havido um fortíssimo trabalho de demonstração, digamos, de visibilidade na sociedade portuguesa e no conjunto das sociedades na Europa, para tentar perceber o que é o fenómeno da precariedade e dar armas para a combater. E provavelmente nós hoje ainda estávamos um pouco a tentar perceber como é que um regime social deste tipo se impõe perante milhões de pessoas que aparentemente podem fazer pouco para o contrariar, não é? E eu acho que a música tem essa virtude, que é de parte da situação individual, se vocês repararem, não é? Portanto, parte da condição individual, mas até acaba por chegar à conclusão que, afinal de contas, há tantas coisas que nos unem que as pessoas estão na mesma condição que nós, não é? Mas então ser precário é apenas ter incerteza no futuro, num determinado posto de trabalho, ou se eu tiver um contrato de trabalho sem termo, mas a ganhar 600 euros, não sou precário também? Pois, eu percebo. Essa pergunta é comum, não é? Eu acho que nós podemos olhar para isso de várias maneiras. Há um sentido geral de precarização da vida e do trabalho, e mesmo aquilo que nós qualificamos, e também se pode ver por aí, como o trabalho, vamos dizer, genericamente regulado pelas regras, que ainda são as regras gerais, o contrato sem termo, enfim, o contrato com direitos. Há um percurso de degradação do regime, em que, até mesmo legal, em que operam essas modalidades, não é? Ou seja, mesmo o contrato sem termo, o contrato com direitos, é hoje um contrato com muito menos direitos do que era há 20 anos, muito menos direitos do que era há 30 anos. Portanto, há um sentido geral de precarização na sociedade, no trabalho, na vida, porque isto depois tem todas essas dimensões, essa é a minha convicção, mas é evidente que a precariedade está muito mais associada à enorme vantagem. Essa foi a porta de entrada e por isso criou muitas vezes a ilusão de que era, digamos, um fenómeno geracional, quase uma etapa nova que surgia, como teria havido nos nossos pais, uma etapa também semelhante, ou de outro tipo, mas enfim, também haveriam etapas nesse percurso da vida. Portanto, surgiu inicialmente, aparentemente, como uma etapa. Portanto, nós no início temos condições precárias na relação com o trabalho e isso depois, naturalmente, evolui. Bom, já percebemos que não é assim. É um projeto de recomposição das regras sociais anteriores. Um projeto de quem? Bom, é um projeto de quem tem capacidade suficiente para ditar as regras na economia, na sociedade, no trabalho. E, portanto, nós não nos podemos esquecer que vivemos numa sociedade que tem, de facto, grupos de pessoas que estão organizadas segundo a sua condição, infelizmente diria eu, aquelas que têm o poder económico muito mais bem organizadas, e que, perante as oportunidades, com o enfraquecimento até da própria base popular e dos governos, em consequência disso, claro que influenciam, tomam medidas e desenharam estratégias. A precariedade não é um acaso. É uma estratégia que é desenhada por quem tem mais poder para o conseguir desenhando. Claro, numa relação, vamos dizer, dialética, contraditória, em que se vai avançando e recuando. É uma estratégia que leva ao empobrecimento? É uma estratégia, pronto, e era aí que queria chegar. Eu acho que a precariedade é o mundo perfeito de dois objetivos de quem domina a economia e, vamos dizer, dos patrões. É a ideia de que é possível individualizar ao máximo e retirar todas as possibilidades de ação coletiva que impedem a regressão dos direitos e é, ao mesmo tempo, o mais eficaz método para fazer um abaixamento geral do salário, um aumento articulado, como nós sabemos nos últimos anos, com o aumento do desemprego e, portanto, um aumento da exploração. Basicamente, é a articulação da possibilidade de conseguir as condições ideais para aumentar a exploração no trabalho, o nível de exploração no trabalho, portanto, menos salário, mais trabalho, mais horas de trabalho, é tudo isso, na informalidade tudo isso cresce, é isso que é no fundo a precariedade, articulado com a degradação das condições para que exista uma oposição coletiva que possa impedir que esse avanço prossiga. A Antena 1 lançou em fevereiro uma grande reportagem chamada O Estado dos Outros, de Filipe Santa Bárbara e João Carrasco. E, entre as várias pessoas que ouviram, entrevistaram o Pedro Couto, que é formador do IFP, Instituto de Emprego e Formação Profissional, e que é um precário que trabalha para o Estado. Nós gostávamos que ouvisses um pequeno excerto dessa entrevista. Logo no momento em que o ordenado cai na conta,
começa a subtração. Temos um vencimento variável, mas que andará em média à volta das 120 horas mensais. Isso é multiplicado pelo valor hora, depois dali começamos a tirar. Tiramos 25% de IRS, dos 25% depois aplicamos sobre isso, somamos o IVA, mas o IVA depois é para devolver ao Estado. Portanto, nós recebemos o dinheiro, que parece que calha muito bem, porque quando chega à conta bancária até parece que ganhamos muito, não é? Mas depois de 3 em 3 meses lá vai o dinheiro todo, não? Portanto, além disso, temos que fazer o pagamento à Segurança Social. O nosso escalão até aqui era calculado mediante os recibos do ano anterior, e esse escalão era calculado mediante uma taxa de 29,6% sobre o nosso vencimento. Só para as pessoas terem uma ideia, que um trabalhador por conta de outro tem desconto à volta de 11%. Não é propriamente novidade para ti, mas isto é que é um trabalhador precário. O que é um trabalhador precário? Explica-nos quem é que se enquadra nesta condição e quais são as diferenças entre alguém que contratualmente não é precário. Bom, quer dizer, eu acho que isso hoje é já bastante claro na sociedade portuguesa, eu creio. Mas aqui temos a descrição daquilo que é provavelmente a modalidade, eu diria, porque é disso que se trata, a estratégia mais bem sucedida de precarização do trabalho na sociedade portuguesa, que são os recibos verdes, os falsos recibos verdes. Enfim, como todas as modalidades de precariedade, os contratos a prazo, as bolsas para trabalho permanente, enfim, o trabalho informal, é bom não esquecer, nós temos um regresso importantíssimo, nós tendemos a chamar isso o pescate, temos assim umas palavras que quase que amenizam, mas na verdade é disso que estamos a falar, é imenso trabalho que não tem qualquer tipo de regulação. Enfim, todas essas, os estágios, tudo isso, têm em comum o facto de não ser estabelecido um quadro de direitos que é aquele que deveria corresponder ao acordo na sociedade, que ainda é, mesmo na própria lei, a regra geral. Portanto, o trabalhador não está ao abrigo desse quadro de direitos e por isso não pode prever. Não pode prever o que lhe vai acontecer. E, portanto, se do ponto de vista formal é a condição em que o trabalhador, na sua relação com o trabalho, não tem possibilidade de prever aquilo que vai ser essa relação no tempo e quase certeza na maior parte das situações não está defendido pelo conjunto dos direitos nesse próprio exercício do trabalho, e estamos a falar de coisas muito concretas, os ritmos de trabalho a que está sujeito, os horários, as cargas a que está sujeito, o direito a férias, bem, tudo isso que nós conhecemos, mas depois do ponto de vista social é basicamente a palavra diz tudo, não é? É a impossibilidade de poder, através do trabalho e do exercício da nossa atividade, porque ele é central na nossa vida, bom, nós não conseguimos, de facto, porque dependemos do trabalho, numa situação de precariedade, prever, projetar, ter segurança, direitos. São coisas que muitas vezes são habilidosamente ditas como sendo antigas, desinteressantes, e portanto houve uma tentativa que eu creio que tem vindo a ser, apesar de tudo, bastante menos bem sucedida do que já foi no passado, de quase que associar esse enquadramento, esse tipo de pensamento de direitos e de, vamos dizê-lo, de estabilidade, de previsibilidade, a uma coisa antiga. E portanto o que seria hoje interessante, diferente, moderno, seria poder livremente ir escolhendo, decidindo, alternando situações diferentes. Bom, o que é verdade é que esses percursos, os percursos da precariedade, são percursos de incerteza, vamos chamar as coisas como elas são de incerteza, baixos rendimentos, muito mais baixos em média sempre quando comparados com o trabalho com direitos. Qual mais baixo em média? Há esses números? Bom, acho que há sempre as estatísticas, bom, mas é sempre um valor bastante mais baixo, não é? Nós estamos a falar sempre de 20, 30% de rendimentos em média que são mais baixos do que quando comparado nas mesmas qualificações e as mesmas funções. Há, claro, as estatísticas vão variando e há várias fontes diferentes e com segurança, verdadeiramente, eu acho que ninguém pode dizer. Mas nós sabemos que é assim. Não é o mesmo, nós estamos a falar para as mesmas funções das mesmas coisas. E, portanto, é isso, não é? Sempre não esquecendo que são percursos, quase sempre, pautados pela intermitência. Ou seja, a relação com o trabalho, não sendo segura,
vai significar para a maioria das pessoas que tem intermitência na relação com o trabalho, tanto nos rendimentos, e articulado com o conjunto dos compromissos, das formas de projetar a vida, cria situações muito complexas que não é preciso descrever, toda a gente conhece. E perante este cenário, qual é que é o papel dos precários inflexíveis? Bem, eu acho que o que de mais importante aconteceu com o aparecimento dos movimentos contra a precariedade, que aconteceu há 10 anos atrás, enfim, não apenas os precários, mas outros movimentos também, foi o facto de tornar, nesse momento, perceptível uma realidade que era difusa na sociedade portuguesa. E, portanto, nós hoje, por mais cínico que nos possa parecer, já há muito tempo conquistámos um suposto consenso. Não há nenhum ator político, não há ninguém com responsabilidade no país que diga que concorda com a precariedade. Porquê? Porque e isso, nós devemos olhar para isso como uma vitória, no sentido em que isso corresponde a um imenso trabalho de denúncia, de organização, de visibilidade, de coragem dos trabalhadores precários que disseram o que eram, a situação em que estavam, que obrigaram quem tem responsabilidade, e muitas destas pessoas com responsabilidades foram coniventes ou mesmo organizadoras das modalidades que hoje prejudicam as pessoas na sua relação com o trabalho, mas enfim, foi a força da demonstração deste problema que permitiu que hoje, por exemplo, ninguém esteja autorizado, sem ter uma consequência política, a dizer que concorda com a precariedade. Isso é um pouco diferente no abstrato, depois no concreto, estar ou não, e esses alinhamentos existem na sociedade portuguesa e politicamente isso é muito claro, estar ou não no campo de quem está de acordo ou está contra medidas, percursos que possam combater a precariedade. São coisas diferentes, não é? Mas, e para retomar a pergunta, eu acho que esse trabalho foi muito relevante e depois houve um grande amadurecimento do trabalho dos movimentos, muito articulado com as grandes experiências de mobilização na sociedade portuguesa, que não por acaso tiveram sempre como um dos seus pontos fundamentais a questão da precariedade, porque é de facto aquele que é um dos grandes temas que transforma a sociedade e que mais preocupa, que mais une milhões de pessoas. O mundo do trabalho, a sua transformação, sempre no sentido pior, aquilo que nós podemos chamar de precariedade e a degradação das condições de trabalho no seu conjunto. Tu deves conhecer de cor a Lei 63 de 2013, de 1 de setembro, né, que ficou conhecida como Lei de Combate aos Falsos Recibos Verdes. Foi a primeira lei a ser aprovada no Parlamento por iniciativa de movimentos precários e sociais, através de um mecanismo que está previsto há muitos anos na nossa lei, que é uma iniciativa legislativa de cidadãos. Basicamente permite às cidadãs, aos cidadãos e eleitores propor uma lei ao Parlamento. Explica-nos este caminho desta lei e as recentes alterações que ela teve, entretanto. Bom, foi uma grande experiência para todos os que estiveram envolvidos nela. Para já, isso é o ponto de partida mais importante. Voltamos ao início da nossa entrevista, porque o que permitiu o tiro de partida para essa iniciativa legislativa foi a enorme experiência da manifestação do 12 de março. Foi a partir dessa grande experiência, da mensagem que ela transmitiu na altura, muito clara contra a precariedade, que percebemos todos, os movimentos de precários, os organizadores dessa manifestação, quem esteve envolvido naquela organização, que era preciso que aquela voz que se exprimiu de forma tão clara na sociedade portuguesa, que se propôs mobilizar de uma forma inesperada, tinha que ter uma consequência. E foi por isso que, nos juntámos, no fundo, e percebemos que o mecanismo que estava à nossa mão, para além de todos os outros que eram muito importantes, de acionar formas de mobilização na sociedade portuguesa, continuar o trabalho dos movimentos, tudo isso era muito importante, mas era preciso um instrumento popular que pudesse, o mais rapidamente possível, sintetizar esse ganho social que foi conseguido com a manifestação, com essa visibilidade, com essa força. E a Iniciativa Legislativa de Cidadãos, que em Portugal só tinha sido até ao momento acionada, que nós soubéssemos, uma única vez, por um tema mais técnico, relacionado com as questões ligadas com a arquitetura, com as obras e com o papel dos arquitetos nela, foi impulsionada pela Ordem dos Arquitetos na altura. Enfim, mas movimentos de base menos formais
foi realmente a primeira vez. Fizemos-lo de forma bastante empenhada, dirigimos-nos muito claramente às dimensões mais comuns, mais frequentes da precariedade em Portugal, portanto os falsos recibos verdes, os contratos a prazo, o trabalho temporário, e fizemos um percurso que foi duro, mas foi bastante corajoso, eu penso, de vários meses na rua todos os dias a recolher. Eram 30, hoje já não são, mas na altura eram 35 mil assinaturas recolhidas em papel todas, com a exigência do número de eleitor, portanto uma coisa mesmo difícil, mas que foi uma grande experiência em si mesmo, porque nos permitiu contactar mesmo com milhares de pessoas. Foi mesmo um momento muito mobilizador também desse ponto de vista, e foi por isso que a proposta chegou ao Parlamento com essa força. É uma força combinada, eu acho, no fundo, com 3 pontos. A grande força que vinha da manifestação, o trabalho anterior e consistente que vinha dos movimentos que já trabalhavam estas questões, e por isso a proposta também refletia essa síntese desse trabalho anterior, e depois a própria força de uma iniciativa legislativa que toda a gente percebeu, sem meios nenhuns, sem nenhuma máquina por trás, consegue chegar ao resultado que parecia quase impossível de chegar, de ter estas assinaturas todas. E a força da proposta, além disso, talvez aqui um quarto apoio, ela era bastante pragmática e muito dirigida a resolver, de forma quase que parecia óbvia, 3 grandes problemas na área da precariedade, 3 grandes dimensões que pareciam, se não ao alcance de resolver amplamente apenas com mecanismos legais, pelo menos iniciar-se um caminho de combate à precariedade sério e eficaz nestas modalidades. E por isso, e isso importa dizer, pois podemos falar sobre o resultado do que foi a lei. As 3 propostas, que eram muito simples, dirigiam sempre ao essencial, que era garantir mecanismos que considerassem a fragilidade do trabalhador numa situação precária e, digamos, o libertassem daquilo que é quase sempre a regra, do fardo de ter que conseguir por ele mesmo sair dessa situação, e criar mecanismos legais que reconhecem essa situação de fragilidade particular e, digamos, colocam um pouco menos de fragilidade do lado do trabalhador e um bocadinho mais de poder do seu lado, facilitando, e este é que é o ponto e é o centro, a reconversão de uma relação precária numa relação com direitos. Portanto, centrado na ideia de que esse mesmo trabalhador, nesse mesmo posto de trabalho, que hoje está numa situação de precariedade, para tentar sair dessa situação não deve arriscar o seu emprego, mesmo que ele seja, o seu trabalho, mesmo que ele seja precário, mas conseguir que esse trabalho deixe de ser precário e passe a ser um trabalho com direitos. Apesar de tudo, Tiago, a lei, tal como foi proposta, não avançou, não é? Houve várias peripécias. Foi um processo muito interessante, muito intenso, mas muito interessante. Houve várias peripécias, ela não chegou a ser propriamente discutida ou votada, baixou à Comissão, na Comissão de Trabalho foi alterada várias vezes, e chega-se a um produto final que se foca basicamente no apenas combate aos falsos recibos verdes. Não é? Exatamente. Mas, entretanto, houve alterações a essa lei. Sim. Agora, que alterações foram estas? Porque é que elas aconteceram? Mas pronto, sinteticamente, chegámos a uma proposta final, depois de um processo que até foi, eu creio que bastante interessante e assumidamente o primeiro e único na Assembleia, tendo baixado a especialidade e tendo havido muita turbulência quando isso aconteceu, acabou por ser um processo bastante intenso e em que os proponentes puderam participar nele, e acabou até por isso, e por essa vigilância e por essa articulação, o resultado final foi mais interessante do que se podia prever se tivesse sido apenas deixado nas mãos de uma comissão parlamentar, o que não foi o que aconteceu. Mas é verdade, perdeu-se muito pelo caminho, sobretudo perdeu-se o facto de termos ficado apenas com um mecanismo dirigido aos falsos recibos verdes e não às outras questões que estavam em cima da mesa. Mas em todo o caso, a lei como ela foi desenhada é de facto uma grande inovação e foi um passo muito importante, claro que um primeiro passo ainda muito inicial no gigantesco trabalho de combate aos falsos recibos verdes e à precariedade em geral que é preciso fazer, e nenhum instrumento legal consegue mudar totalmente uma prática social, portanto nós temos consciência disso, por isso é que nos organizamos e não fazemos ótimas propostas de lei, que não é só isso que nós fazemos, mas em qualquer caso foram pela primeira vez criados mecanismos centrados então nesse princípio, que é um trabalhador que está a falsos recibos verdes, perante a identificação dessa situação por uma entidade que tem competência na matéria, deve ter o direito a não ter que se sujeitar
à pressão de denunciar essa situação e enfrentar um patrão em tribunal, mas os poderes públicos que já conhecem essa situação devem ter mecanismos para a regularizar automaticamente, vamos dizer assim. Estes mecanismos entram em vigor em 2013, como disseste, no dia 1 de setembro. Foram, de facto, importantíssimos porque têm esta grande novidade, mas tinham limitações que nós sempre identificámos e que se vieram totalmente a confirmar. E, portanto, nós, como sempre defendíamos, verificou-se que um dos principais problemas é que ainda assim o nível de proteção do trabalhador era insuficiente, porque entre o tempo que decorre a detecção da situação precária e a regularização desta situação, por mais urgente que seja o processo, ele demora sempre algum tempo e continuava a pressionar o trabalhador, a sujeitá-lo à arbitrariedade patronal e muitas vezes sob a ameaça de despedimento. E, portanto, se há grande novidade, e elas são talvez duas, na alteração legal que agora foi conseguida, é de facto a nossa exigência, de que já vinha anteriormente, mas que foi muito mais vincada depois da aplicação da lei, do balanço da aplicação da lei, que é que exista e vai passar a existir, isso já foi aprovado no Parlamento e agora entrará em vigor em breve, um mecanismo reforçado de proteção. Desde o momento em que a situação é detectada até que ela está regularizada, há um mecanismo que dificulta, que impede, não diria que impede, mas que dificulta bastante, do ponto de vista cautelar, a nova possibilidade de colocar em causa qualquer tentativa de despedimento, e portanto o Ministério Público passa a ter hoje o poder de intentar uma previdência cautelar que impede esse despedimento. Isto por um lado. Por outro lado, como nós também já defendíamos na altura, e ficou cada vez mais claro que isso fazia sentido, estes mecanismos, estas regras, esta facilitação do reconhecimento da relação laboral vai passar a ser aplicável não só às situações de falso recibo verde, mas a todas as situações que nós chamamos de trabalho não declarado. Ou seja, todas as situações em que, sendo uma relação laboral, não existe um contrato de trabalho. Isto, nós estamos muito habituados, e é verdade que é talvez a estratégia mais bem-sucedida é do falso recibo verde, mas existem todas as outras. Os falsos estágios, as falsas bolsas e, mais uma vez, o trabalho informal. Não há razão nenhuma para que a Autoridade para as Condições de Trabalho, verificando estas situações, não beneficie dos mesmos mecanismos que podem levar ao reconhecimento de um contrato de trabalho. E, basicamente, é, além da melhoria do processo em tribunal, que ainda colocava o trabalhador numa má situação perante o patrão muitas vezes, que também é uma das outras dimensões da alteração da lei, eu creio que estas duas são as principais e esperamos que sejam muito fortes e eficazes. O Governo lançou o programa de regularização extraordinária dos vínculos precários na administração pública e no setor empresarial do Estado e fez um relatório em que identificou 5 tipologias de contrato. Algumas tu mencionaste agora, mas são elas contratos emprego e inserção, estágios remunerados, bolsas de investigação, contratos de prestação de serviços e contratos de trabalho a termo resolutivo, sendo que estas modalidades abrangem mais de 116 mil trabalhadores. Acreditas que é possível integrar todas estas pessoas nos quadros? Bom, o que nós acreditamos, não é? O que eu acredito, e é nisso que me tenho mobilizado com a associação, enfim, com muitos grupos de trabalhadores precários, é que este processo, embora seja bastante inovador e uma extraordinária oportunidade, não caiu do céu. Ele foi conquistado com base naquilo que já é uma luta antiga e, vamos ser bastante claros, com o contexto que nós temos atualmente e com um governo que tem um mandato muito particular e que está muito pressionado nos vários setores que o vão apoiando de forma diferente e articulada a que este processo corra bem, não é? E, portanto, foi claro desde o princípio que a viabilização deste governo tinha alguns pilares de entendimento mínimo, um dos quais acabar com a vergonha da precariedade no Estado e encetar em algumas dimensões, entre as quais a melhoria da Lei 63 de 2013, um combate, medidas sérias de combate à precariedade. Enfim, mas se é certo que o processo é complexo, vai ser longo. Como é que ele vai funcionar? Pronto. Como é que ele vai... Mas só para dizer isto, que acho que é importante, a nossa convicção, o nosso ponto de partida, foi assim que nós o encaramos, é que ele é um processo que depende da nossa mobilização. E por isso tentámos juntar-nos vários grupos de trabalhadores precários do Estado que começam a aparecer a organizar-se, as associações que já existiam anteriormente, sobre a ideia de que ninguém fica para trás. Portanto, claro que é um objetivo, é isso que temos dito, ninguém fica para trás. Portanto, lutaremos
acho que é isso, acho que é por isso que estão a lutar os trabalhadores na administração pública, que se estão a organizar, para que todas as situações de precariedade venham de facto a ser regularizadas. Esse relatório a que tu te referiste, antes de falarmos mais se calhar daquilo que é o processo em si, quer dizer, é uma peça política com pouco valor, para ser assim o mais franco possível, porque Porque não são 116 mil precários? é um retrato estatístico que qualquer um de nós, sem as armas que um governo e a sua administração têm para fazer esse reconhecimento, poderia fazer, porque recorreu às estatísticas gerais que já existiam antes. E embora o governo tenha dito que era um passo fundamental para podermos ter uma referência para o processo, ele foi de facto uma etapa que corresponde a um tempo, que é o tempo que foi organizado pelo governo para isto acontecer, até porque se percebe que era um tempo complexo, outro que fosse anterior, e porque de facto isto requereu uma grande preparação anteriormente. Mas eu diria... O que tu estás a dizer é que o governo está a adiar a resolução disto para o ano das legislativas? Não, o que eu estou a dizer não, porque esse já não é esse o timing, não é? Hoje nós já sabemos qual é o timing, e isso também já não faria muito sentido, até pela formulação processual que tem este programa de regularização. E, portanto, ele todo se encaminha para uma regularização, para efetivar essa regularização em 2018. Mas o que digo não é isso, é olhar para esse número dos 116 mil é um retrato errado e abstrato sobre situações de precariedade na administração pública. Porquê? Porque ele foi logo confessado desde o início como sendo um retrato estatístico. Reparem, o que eu quero dizer é isto. Qualquer dessas modalidades existentes na administração pública é em si mesmo... não em si mesmo regular ou irregular. Elas não são ilegítimas em si mesmo. O que é preciso ver, e é essa larguíssima maioria das situações, é se essas modalidades não são uma fraude, uma irregularidade para esconder relações de trabalho permanente e, portanto, deviam ter um vínculo efetivo. E, portanto, esse retrato apenas de uma espécie de inventário dos vínculos que existem é pouco relevante. E além do mais, sabemos nós perfeitamente, isso foi denunciado desde o princípio, muitos dos vínculos precários não foram incluídos. Dou-vos um exemplo, o outsourcing. Fica muita gente fora? No retrato inicial, mas quer dizer, esse retrato inicial, eu creio que fica muita gente fora, desde logo, todas as pessoas que estão a trabalhar para o Estado, intermediadas por empresas de forma totalmente abusiva e apenas para responder a restrições e a regras que impedem a contratação. O chamado falso outsourcing é uma realidade generalizada na administração pública, como é, aliás, na sociedade em geral. Mas o que digo é, eu não sei se esse número é o bom número que nós temos para comparar. E não sei se não poderá até ser uma armadilha aquilo que venha a ser o número total de pessoas que venham ver a sua situação regularizada com este processo. O que interessa saber é quantas, ou do nosso ponto de vista nenhuma deve estar nesta situação, quantas pessoas, por algum mecanismo que o governo tenha de restrição à própria execução do programa, ficam para trás, não são regularizadas, estando numa situação de precariedade. Portanto, o objetivo tem que ser zero, não se admite outra coisa. E, portanto, é por isso que se tem que lutar. Todas as pessoas que estão numa situação de precariedade devem ver a sua situação regularizada. Mas como é que funciona o processo, Tiago? Estamos a ficar com pouco tempo. Claro, claro, podemos avançar para isso muito rapidamente. Basicamente, a ideia do processo é que, como ele ficou finalmente, ele não é perfeito, é que cada pessoa interessada que está numa situação de precariedade deve remeter um requerimento. Esse requerimento é dirigido a comissões de avaliação que estão organizadas por cada ministério, portanto, consoante o organismo em que trabalhamos. Essas comissões são bipartidas, infelizmente, não são paritárias, mas têm a participação de membros do governo, para simplificar, e de estruturas sindicais. Elas não são paritárias porque, infelizmente, há um elemento que acaba por desempatar, que é o dirigente máximo do serviço a que pertencemos. Enfim, mas no essencial, a pessoa dirige esse requerimento. Esse requerimento é avaliado com 2 critérios fundamentais, que é saber se estamos ou não perante uma necessidade permanente e se existe ou não uma relação de subordinação, ou seja, se estamos ou não perante uma relação laboral que deve ser reconhecida. E, no final, chega-se, por cada uma destas comissões que estão distribuídas pelos ministérios, a um conjunto de necessidades permanentes que são reconhecidas, a um conjunto de pessoas que estão relacionadas com elas, e o que se prevê, isto é muito... estou a dizer isto de forma muito sintética, mas no fundo é este o princípio geral, e o que se prevê depois é que isso resulte numa alteração do mapa de pessoal da administração, uma grande alteração do mapa pessoal, que tenha efeitos
em 2018 e depois os procedimentos dirigidos já de concursais para que estas pessoas integrem a administração pública. E muito rapidamente também acho que é possível fazer o mesmo no setor privado e não deixar ninguém para trás. Não deixar mesmo ninguém para trás. Claro, repara, esta alteração, por exemplo, à Lei de Combate aos Falsos Recibos Verdes, a 63 de 2013, é a prova de que é possível dar passos nesse sentido. A grande diferença para a questão do Estado é que, de facto, no Estado, tendo em conta as regras e as restrições que existem, só um processo integralmente político e deste tipo, e dirigido politicamente, motivado politicamente, enfim, e organizado desta forma, é que poderia iniciar este processo e levar a esta regularização. Mas também não estão todas as pessoas do Estado, não é? Há esta coisa, esta ilusão de quando se diz do Estado, os funcionários da administração pública local não estão enquadrados nessa medida. É verdade, supostamente... Docentes do Ministério da Educação, uma série deles não estão, Forças Armadas não estão, quer dizer, Estado, mais ou menos. Sim, estamos a voltar atrás nisso, isso é até uma questão bastante importante. É verdade, o Governo já agora, é preciso dizer, tinha como ambição inicialmente, e se não fosse a mobilização das pessoas, teria sido isso que tinha acontecido, queria excluir um leque muito maior de pessoas, queria deixar de fora todas as pessoas que estão em falso outsourcing, queria deixar de fora todas as pessoas que não estão em carreiras gerais, queria deixar de fora todas as situações que não correspondem nos critérios do Governo, que estão em grande parte errados e são apenas formais, trabalho a tempo inteiro, enfim, tudo isso mudou um pouco com a mobilização das pessoas. Correm em paralelo também outros processos de regularização para alguns setores, como é o caso dos professores, que nós já sabemos não são completos e deveriam ser, e claro que nós reclamamos isso, não é? Mas em concreto, porque isso é importante para os trabalhadores da administração local, também porque de facto a administração local tem uma autonomia muito grande e era impossível, talvez ou muito mais difícil, impor simplesmente politicamente, correrá num processo à parte que está previsto para ser já depois de outubro, aí sim, talvez mais articulado com outros calendários eleitorais. Mas enfim, mas quando falavas do privado, o combate à precariedade em geral precisa de impulsos. E eles são sempre de vários tipos, não é? No caso do Estado, claro que, além da luta social que levou a que isto pudesse acontecer e ao contexto especial que nós vivemos, só um processo deste tipo, se calhar, é que nos podia fazer chegar a este resultado. Porque senão havia conflitos com outras regras dos concursos públicos, etc., que impedem sempre que as pessoas vejam a sua situação regularizada. Porque no Estado não basta constatar que há uma situação irregular, porque ela depois não se concretiza de imediato na sua regularização, não é? E, portanto, era preciso um processo que tivesse este tipo de condução e foi exigido e é isso que está a acontecer. No privado é preciso, claro, um enormíssimo percurso, um enormíssimo processo, um enormíssimo caminho, para já, claro, de alteração legal, não só com instrumentos como este que temos para os recibos verdes e que agora foi alargado, de combate à precariedade, efetivamente centrado na condição das pessoas, mas, claro, da alteração, ao contrário do que dizem os patrões, que dizem que não aceitariam neste contexto alterações à lei do trabalho. Claro que é preciso alterar as leis laborais no sentido contrário ao que têm sido alteradas nos últimos anos. É preciso fazer esse percurso. Mas também é verdade, tudo isto, que é um contexto mais legal, mais formal, é uma condição importante e são vitórias que são relevantes e que podem de facto mudar em parte a prática social e a grande desvantagem que existe hoje do lado do trabalho e a fortíssima precarização que existe, mas nunca será suficiente. É preciso, o eixo central e onde está o ponto decisivo sobre o futuro no mundo do trabalho é na encruzilhada que nós nos encontramos neste momento, saber se o campo do trabalho conseguirá ou não reorganizar-se, ter outras formas de articulação, outras formas de mobilização coletiva que possam responder à realidade atual. Isso significa que nós precisamos de um grande movimento de transformação no campo do trabalho que permita que todos os que são os excluídos, os que são este brutal êxodo da organização coletiva que existe hoje no mundo do trabalho, possa ser contrariada e voltar à organização coletiva e termos, de facto, formas de articulação e de organização e de resposta coletiva que não deixem de fora aqueles que são os que já estão mais excluídos e com maiores dificuldades no campo do trabalho. É aí que vai decidir, no fundo, o futuro do combate à precariedade. Por falar em respostas coletivas, Tiago, Carlos Silva, secretário-geral da UGT, disse à Renascença em fevereiro de 2007, reagindo a este relatório divulgado pelo Estado, que acabámos de falar, não é? O que caracterizava e identificava o número de precários no Estado, é o seguinte: é importante pôr um travão à precariedade, pôr um fim é uma utopia.
Nestes anos de luta contra a precariedade, e onde é que andaram os sindicatos? Sobretudo, tendo em conta que tem havido uma certa dificuldade por parte das estruturas sindicais de enquadrar e de falar para e com os precários, e que há cada vez menos gente sindicalizada. Portanto, onde é que estão os sindicatos neste processo todo? Que eram as estruturas tradicionais que agregavam e coletivizavam esta luta pelos direitos de trabalho. Pois era, dessa encruzilhada que eu falava há pouco. Eu diria que o mundo do trabalho no seu conjunto está questionado sobre manter rotinas, tradições e até formas defensivas de manter, digamos, pelo menos capacidades mínimas de resposta, é uma opção, ou dar saltos, fazer transformações, ter novas formas de organização e olhar para todo esse campo de exclusão, já não só dos direitos, mas também das formas e das experiências coletivas de organização. Os sindicatos têm uma particular responsabilidade desse ponto de vista. Eu não diria nenhuma destas duas coisas. Não diria que são os sindicatos os responsáveis pela situação atual, porque isso é um discurso demasiado fácil e para o qual até fomos empurrados ao longo do nosso trabalho a aderir, coisa que nunca fizemos. A situação com a qual se confrontaram os sindicatos de transformação do mundo do trabalho foi extraordinariamente veloz, complexa e intensa para qualquer estrutura conseguir responder à velocidade desta transformação e da vertigem da precarização. Mas o tempo já passou, não é? Estruturas tão bem organizadas e com recursos como os sindicatos não tenham sabido integrar e perceber essa volatilidade? Eu não estou nem a tentar uma resposta diplomática nem a fugir à pergunta. Não, claro... Ainda bem. Não, de maneira nenhuma. Não, claro que sim. Eu acho que os sindicatos não são todos iguais. Dizer os sindicatos é sempre uma forma, é quase tão parecido como dizer os partidos, não é? Mas são estruturas de representação dos trabalhadores, têm imensas diferenças entre si. Há sindicatos muito fortes, há sindicatos que respondem muito à questão da precariedade, há sindicatos que respondem menos. Enfim, há de todos os tipos. Há alguns sindicatos. Há sindicatos até na sociedade portuguesa que fizeram da luta contra a precariedade um dos eixos centrais. A gente viu até mobilizações desse tipo. Eu não quero particularizar porque acho que isso não é o mais importante, não é? Mas é verdade que o movimento sindical no seu todo, isto não é uma realidade portuguesa. Em Portugal, eu queria já agora dizer isso, nós até temos dos movimentos sindicais mais combativos que existem na Europa, mais claramente mobilizados até com uma expressão social. Mas a verdade é que mesmo em Portugal e no conjunto da Europa, os sindicatos articularam-se ao longo das últimas décadas em que as coisas foram aparentemente correndo mais ou menos bem para o lado dos trabalhadores para se tornarem estruturas capazes da melhor posição negocial possível. Ora, essa circunstância já não é a que existe hoje e já não é a que existe há muito tempo. Mesmo que em algum momento nós pudéssemos considerar, coisa que eu não considero, que o campo do trabalho se devesse organizar como uma boa plataforma de negociação social. O campo do trabalho tem que ser um enormíssimo, o maior de todos, movimento social, porque é a única forma de ter essa expressão e de poder colocar-se na mais difícil das lutas, que é a luta entre o campo do trabalho e o campo daqueles que utilizam o trabalho dos outros e que os exploram. E, portanto, isso vai requerer uma grande transformação. Eu acho que houve coisas importantes que já aconteceram nos últimos anos, mas eu acho que o que há de mais importante e de mais decisivo e que vai precisar do movimento sindical e que vai precisar de intérpretes no movimento sindical e decisões no campo sindical que sejam corajosas, ainda está para acontecer. Tudo isso ainda está para acontecer. Ou seja, os passos que nós demos são ainda muito pequenos e nós ainda temos hoje muito poucas experiências de lutas até concretas que nos possam sinalizar essa possibilidade de organização coletiva. Esse é um dos pontos mais importantes. Os trabalhadores precários, para aderirem de novo à ideia de organização coletiva, estando eles numa situação tão difícil, tão individualizada, precisam de experiências, de estruturas, de sítios onde essa experiência coletiva seja, de facto, um campo de transformação e onde existam até vitórias. E houve, apesar de tudo, nos últimos anos algumas experiências nesse sentido. Podíamos falar da linha Saúde 24, podíamos falar até de algumas lutas que estão a acontecer agora. Este programa de regularização dos precários do Estado demonstra como, de facto, os trabalhadores, quando se organizam, influenciam os processos,
são capazes de mudar a sua própria situação, mesmo estando, às vezes, a gente fala do Estado, mas às vezes em situações muito precárias, mesmo no Estado. Mas claro que ainda nos falta fazer imensa coisa. E eu não tenho dúvidas nenhumas que não vai ser contra os sindicatos que essa transformação no campo do trabalho se vai fazer. Não tenho nenhuma dúvida que o campo sindical, os movimentos sociais que trabalham as questões do trabalho, as organizações de trabalhadores nos seus locais de trabalho, têm que, elas todas em conjunto, desenhar novas formas de organização que possam responder ao problema da precariedade, e sem isso o campo do trabalho só vai enfraquecer e só teremos mais dissabores no futuro. Um relatório da empresa informa DNB, especialista em informação sobre o tecido empresarial, relatório esse divulgado há um ano, dizia que em 2015 eram criadas 102 startups por dia. O futuro do trabalho é sermos patrões de nós próprios, ou seja, o empreendedorismo faz parte da solução? Bem, a palavra já está tão contaminada que eu praticamente já não preciso dizer nada, não é? Mas, aliás, tivemos caricaturas bastante bizarras desse ponto de vista, não é? O mandato do ministro Relvas foi bastante eloquente desse ponto de vista, o bater punho, tudo isso. Bem, não vale a pena regressarmos a isso, não é? Mas, enfim, a ideia, eu acho que foi semeada em conjunto com outras, a ideia na sociedade portuguesa, e não apenas na sociedade portuguesa, de que, no fundo, uma boa parte da explicação para as dificuldades é que nós estávamos muito acomodados a uma circunstância em que nos habituávamos a um trabalho para a vida, em que desgraçados empregadores se encarregavam de nos dar postos de trabalho e nós acomodávamos a isso, e depois fazíamos alegremente o nosso percurso laboral e tal, e bastava isto, e portanto o que era preciso agora era uma nova visão, muito mais moderna, em que cada um também tinha que gerar o seu próprio emprego, ter iniciativa, ser ele próprio criador. Bem, nós temos esta dinâmica na sociedade portuguesa e ouvimos estes argumentos muitas vezes, não é? Isso funcionou como uma arma para corresponder para já, à evidência da precarização, da degradação do nível de rendimentos, do aumento brutal do desemprego. Vamos nos recordar, esta conversa surge em total sintonia com a degradação total da sociedade portuguesa em geral, vamos dizer assim, que foi o que aconteceu depois, mais particularmente a partir de 2011. E como teve facetas tão caricaturais, eu creio que hoje já está com a máscara um bocadinho caída. E, portanto, eu acho que já não há hoje ninguém que tenha, sem se rir, cara, para aparecer na televisão a dizer que o empreendedorismo é a solução para o desemprego. Mas temos os Web Summits e temos tudo isso por aí que vai pontuando e salpilhando esse senso comum, não é? Que é criado e que tem sempre esta dimensão, este conflito. Mas isso não faz parte Ele está sempre presente, não é? da realidade, as novas formas dos trabalhadores estarem nas empresas, essa volatilidade não faz parte hoje, não é só uma caricatura, pois não, Tiago? Isso faz parte... A caricatura é o bater o punho, não é? Sim, mas isso faz parte das relações laborais hoje em dia. repara, Até os Ubers, os Airbnbs... Mas sobre tudo isso devemos ter uma opinião. Eu tenho a minha. A Uber é até um bom exemplo. Não quero falar de uma empresa, mas essa ideia da plataforma como intermediário entre uma suposta atividade e supostos clientes são formas de esconder relações muito agressivas de exploração. Elas estão disfarçadas pela tecnologia e por uma teia digamos, de regras que são todas elas aparentemente virtuosas, a classificação do que presta a atividade. Bem, tudo isso eu não vou detalhar porque não vale a pena, não temos tempo para isso, mas por trás dessas formas muito modernas e aparentemente muito empreendedoras de atividade e de trabalho das pessoas estão grandes empresas que acumulam imenso capital com o trabalho dessas pessoas. E portanto, claro que há o que se produz, como se produz, a forma como a formação e o conhecimento existem na sociedade conduziu e conduzirá sempre a uma autonomia maior e há muito mais gente a fazer muito mais coisas diferentes. Com certeza que sim. Isso não é um problema em si mesmo. Mas não vamos esconder isso atrás da ideia de que, bom, a partir de agora tudo se resolve se cada um de nós criar uma empresa. Isso é mentira. E depois, quando nós vimos o que é a aplicação direta da ideia do empreendedorismo hipertecnológico e com todas as novas formas tecnológicas de aplicação, como é o caso dessa coisa das plataformas, Ubers e etc., o que nós vemos é altíssimos índices de exploração, estratégias com dimensões novas, mas que depois vão dar a sítios até semelhantes de
de resultado, no final, que são precariedade. O condutor da Uber é um precário. E a experiência que existe noutros países em que o processo já avançou mais é de uma intensificação dessa exploração ao longo do tempo. E, portanto, acho que me vou despedir de vocês porque a nossa entrevista está a chegar ao fim. Está. Este foi mais um episódio do É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Obrigado, Tiago Gilô, ativista Obrigado. E fundador dos Precários Inflexíveis. Gravámos esta entrevista no MOB, que é a sede dos Precários, portanto não estranhem os barulhos de fundo. O É Apenas Fumaça é produzido por Bernardo Afonso, Frederico Raposo, Maria Almeida, Pedro Zozarte, Pedro Cardoso, Ricardo Ribeiro, Tomás Pereira e por mim, Pedro Santos. A música é dos Lotus Fever. Ouçam mais episódios em apenasfumaca.pt ou no iTunes, SoundCloud, YouTube, SAP24, Comunidade de Cultura e Arte, na RUM, Rádio Universitária do Minho e também noutras aplicações de podcast. Até já!